Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas posturas corporais para um cérebro melhor. Em outras palavras, em como enganar o seu cérebro com técnicas de linguagem corporal, capazes de alterar a forma como você se sente. Você sabe que o cérebro controla grande parte do corpo, mas igualmente o nosso corpo altera a nossa mente. E o que poucas pessoas sabem é que o corpo também influencia o cérebro através de reações que envia ao sistema nervoso. Por um motivo simples: o corpo e o cérebro trabalham juntos para criar a nossa percepção de mundo. E as nossas expressões não verbais comandam a forma como pensamos e sentimos a respeito de nós mesmos. Sabe aquele gesto de erguer os braços para festejar uma vitória? Ou aquela postura bem famosa de super-herói, aquele que é dono da situação, que levanta o queixo, mantém a coluna ereta e coloca as mãos na cintura? Esses e outros gestos, reações típicas de momentos positivos, são chamadas de poses de poder ou poses de alto impacto. O interessante é que essas posições, mesmo se praticadas fora de contexto, por apenas 2 minutos, são capazes de enganar o cérebro e fazer você se sentir mais empolgado, seguro e confiante. Quer saber a lógica por trás da teoria? Segundo uma pesquisa da área, isso tem a ver com 2 hormônios produzidos por nosso cérebro: a testosterona e o cortisol. Algumas posturas produzem testosterona, que é o hormônio associado à liderança, confiança e dominância. Por outro lado, posturas que refletem fraqueza produzem cortisol, o hormônio associado ao estresse. Ao levantar os braços em comemoração, por exemplo, o cérebro provoca uma descarga de testosterona. O hormônio da dominância é capaz de nos tornar mais assertivos e confiantes. E, ao mesmo tempo, restringe a produção de cortisol, conhecido como hormônio de estresse, e diminui a sensação de nervosismo. Ou seja, você realmente se sente vitorioso e menos intimidado. A técnica tem ajudado muitas pessoas a enfrentarem acontecimentos estressantes, como entrevistas de emprego, falar em público ou reuniões difíceis. Durante a pesquisa, foi identificado que quando uma pessoa adota uma pose de alto impacto, em apenas 2 minutos, ela eleva 20% a produção de testosterona e reduz em 10% a produção de cortisol. Já quando os participantes, também por apenas 2 minutos, adotavam posturas de baixo impacto, eles diminuíam em 25% a produção de testosterona e aumentavam em 15% a produção de cortisol. 2 minutos apenas levam a essas mudanças hormonais que basicamente configuram o nosso cérebro, seja para ser mais assertivo, confiante e confortável, ou para ser bastante reativo ao estresse e sentir-se um pouco amedrontado. Postura de baixo impacto, onde muitas demonstram fraqueza e medo, o corpo se encolhe e se fecha como se estivesse se protegendo de um perigo. Então, em seguida, a mente se molda para ficar em congruência com a atitude de medo e falta de autoconfiança. Veja algumas posturas universais de baixo impacto, que são posturas associadas à fraqueza. Braços cruzados e cabisbaixo, mão tocando o pescoço, cabeça baixa, ombros e corpo curvado. Muitas pessoas adotam esse tipo de postura sem sequer saber que estão, na verdade, diminuindo sua taxa de testosterona e aumentando o nível de cortisol. E o reflexo disso? Baixa autoestima, medo, estresse. Bem, a boa notícia é que se você pode adotar posturas que no fim lhes fazem mal, também pode passar a adotar posturas que sejam favoráveis, certo? Aqui estão algumas maneiras que você pode usar para que o seu corpo possa melhorar o seu cérebro. Nas posturas de alto impacto, o corpo se expande e se abre. Quando se faz isso com o corpo, tem-se uma sensação de confiança. E em seguida, a mente trabalha para moldar o seu estado interior a partir dessa postura. Pessoas que exercem liderança usam posturas de poder de forma muitas vezes inconscientes
para demonstrar autoridade e autoconfiança. Um atleta, mesmo sendo cego e nunca tendo visto um gesto de elevar os braços, repete a postura sempre que vence uma competição, demonstrando ser um campeão. Veja algumas posturas universais de poder, posturas de alto impacto. Apoiar os dedos sobre uma mesa, mantendo o braço aberto, ou colocar a mão na cintura, mantendo a coluna ereta, como uma pose de super-herói. Sentar-se em uma cadeira, mantendo os ombros expandidos para trás, colocar as mãos na cabeça, podendo inclusive apoiar os pés em uma superfície um pouco mais alta, ainda mantendo as mãos atrás da cabeça. Você não está se sentindo muito bem hoje? Pratique esse exercício simples e isso pode lhe ajudar a mudar este sentimento. Pense nisso como um cutucão que você estará dando em você mesmo. Esses cutucões são eficazes por diversos motivos. O principal é que exigem pouco esforço e, portanto, têm adesão mais garantida. E depois, como os resultados esperados não são imediatos, não se tornam fontes de ansiedade ou frustração. Segundo um estudo realizado por uma pesquisadora de Harvard, é muito mais fácil e natural para a mente incorporar atitudes menores do que se impor metas ambiciosas de transformação. Portanto, quanto mais você praticar essas posturas de alto impacto, mais o seu cérebro passará a acreditar. Pequenos ajustes que levam a grandes mudanças. Não dá para prometer, por exemplo, que a partir de hoje você vai deixar de ser tímido e se tornar uma pessoa extrovertida da noite por dia. É assim que a coisa funciona. A verdade é simples. Em cada situação desafiadora, precisamos nos encorajar a nos sentirmos mais fortes e transpor as muralhas do medo. É dessa experiência que nos lembramos quando estivermos diante da próxima circunstância semelhante. Nosso foco deve estar no processo e não no resultado. Eu falei sobre isso no podcast 5 erros comuns que as pessoas cometem quando querem mudar hábitos. Vale a pena conferir. É o comportamento atual que mudará o futuro e para isso precisamos adotar posturas de alto impacto que vão lenta e gradualmente moldando o nosso cérebro. Mãos para o alto, estique-se. Agora, se ninguém estiver olhando, fique por 2 minutos nessa posição. É o suficiente para você ganhar autoconfiança e passar a se comportar como uma pessoa poderosa, mesmo que esse não seja o seu perfil habitual.